So back when we were always mixing on analog, every little component in an analog desk added a little bit of noise. Na era em que nós mixávamos em mesas analógicas, cada componentezinho na placa de circuito da mesa analógica era responsável por acrescentar um pouco de ruído. So we were always trying to keep the signal hot to keep over that noise floor, right, as far as we could. Então, devido a isso, a gente sempre buscava o sinal mais forte, mais quente possível, né, para manter a relação sinal-ruído em nosso favor, né, um sinal mais forte para conseguir esconder os ruídos gerados pelos circuitos. So now we have digital, and aside from the preamp and the output, it doesn't matter if you go through a subgroup or anything in the desk, it doesn't actually add any noise. There's no noise floor in there. Então, agora nas mesas digitais, a gente tem, obviamente, o pré-amplificador na entrada, o amplificador na saída, mas fora isso, a gente pode fazer o que quiser lá dentro sem acrescentar ruído. So the idea of gain structure inside of the console has taken on a different meaning. Então, por causa disso, todo esse conceito de estrutura de ganho numa mesa digital tomou um outro sentido. And I think my personal opinion is people have sort of forgotten some of the fundamentals of gain structure because it's less important from a signal and noise perspective than it was in analog world. E eu acho que por causa disso, né, o fato de que a relação sinal-ruído já não é tão crítica dentro do domínio das mesas digitais, as pessoas acabaram esquecendo, né, qual que é a lógica por trás da estrutura de ganho. I would like to point out that if you're mixing with your input gains down, low, and then digitizing that signal, you're doing it at a much lower bit depth. É importante eu destacar, porém, que se você está trabalhando, mixando com uma entrada, com ganho de entrada na mesa muito baixo e depois você está tentando compensar isso, você está trabalhando com uma profundidade de bits muito baixa. So if you're only using on hi-hat, so you're only using the 9 or 10 most significant bits. Então, se no caso dos overs, você só está trabalhando com 9 a 10 dos bits mais significantes, you are in fact creating noise. Você está de fato criando ruído. So what I'm trying to encourage people to do within reason. Então, o que eu gostaria de estimular as pessoas a fazer, né, lógico, de dentro de uma coerência, is to keep your inputs sort of on the hot side. Basically, yellow is good. É manter as suas entradas mais para o lado quente, ou seja, amarelo é bom. Even sometimes on a preamp, a little clipping on a preamp on the right thing, like a very percussive element, like a snare, can sound good. Até mesmo um pouquinho de vermelho, né, um clipezinho rápido aí, num instrumento adequado, por exemplo, na caixa, pode acabar proporcionando um bom som. However, I've never heard clipping on a converter sound good. So it's one thing to hit the head amp hard. You do not want to clip the conversion. It always sounds bad. Porém, aí nós estamos falando de clipar na entrada, né? Nunca ouvi o som bom de clipar na saída, né? No conversor de saída. Então, é uma coisa você aplicar o sinal quente na entrada, nunca na saída. So, just as an example, apenas como exemplo, this is what I'm going for. É isso que eu procuro. Green's fine. Verde Yellow's ótimo. good. Amarelo bom. If there's such a thing as orange, that's great. Se tiver laranja na sua mesa, ótimo. You want to stay away from red, but it is important from a flow inside of a digital console. It is important to be on the hot side at the input. Então, dentro do fluxo de sinais na mesa digital, é importante você estar com um sinal robusto, um sinal forte. So the other this thing went to sleep. The other consideration is you want to keep your faders in a position on the desk between, I would say, about -10 and +5.
outra coisa é que você quer manter os faders aqui na sua console digital, eu diria funcionando, trabalhando entre menos 10 e mais 5 decibéis. So there's a reason for this is that if your faders are down at, say, minus 30 or minus 40, E a razão é a seguinte, se eles estiverem lá embaixo, no menos 30, menos 40, a 2 millimeter, 3 millimeter move on the fader might be 5 or 10 dB. um deslocamento de 2 milímetros, 3 milímetros, pode de repente variar seu sinal em 5 a 10 decibéis. If you have your fader between minus 10 and plus 5, a 2 or 3 millimeter move might be 1 dB. Já esses mesmos 2 ou 3 milímetros de deslocamento, quando você estiver nessa posição recomendada de menos 10 a mais 5, isso talvez, esses 2, 3, tenham a resolução de 1 decibel. So the problem is the resolution of the fader is not linear. In other words, 3 millimeters in one part of the fader means 1 dB, 3 millimeters in the bottom part of the fader means maybe 5. Então, por que isso acontece? Porque a resolução do fader não é linear. Aqui embaixo, né, qualquer deslocamentozinho já são 5, 10 decibéis. Enquanto que mais para o extremo dele, mais para cima, você já tem maior resolução, não é tão notável imediatamente quando você desloca o fader. So it's hard to mix in detail when breathing on the fader changes at 5 dB. Então é bastante difícil você ter uma mixagem detalhada de qualidade quando se você espirra, né, perto do fader, ele já dá 5 decibéis, né, de variação, só com o teu fôlego. So two things. You want to keep the input at the converter on the hot side, not clipping. Então, 2 pontos. A gente quer que o nível na entrada da mesa esteja do lado mais forte, né, robusto, sem clipar o sinal direto. And you want to keep the fader in the middle part of that throw where you can make little moves on it, they'll make a real difference. E você quer manter o fader numa posição em que você, mais ou menos intermediária, onde você consegue deslocá-lo sem ter uma percepção imediatamente audível, né? uma grande variação em cima de pouco movimento. This is another reason I recommend running things through subgroups, because at the subgroup you can, if you need to, pull it back a few dB. Because a lot of times what I'm telling you to do right now will add up to a lot at an output if you just send everything to the left and right. É por isso que eu recomendo, inclusive, o uso dos subgrupos, né? Porque se você adotar essa metodologia que eu estou recomendando, isso vai prover um sinal bastante robusto, um sinal forte, que vai se somando, né, ao longo da sua mix. Então, ao passar esses sinais por um subgrupo, você tem onde você recuar um pouco, né, e dar uma reduzida no nível de sinal. So you want to wind up at the output with more or less the same thing. With, you want to be in the yellow, but not in the red. That means you're getting the max, assuming you're going straight to an analog output. That means you're getting the maximum, and you will be somewhere. At some point, this turns back into analog. So it does apply somewhere down the line. But it means you're getting the maximum resolution of conversion at the output as well. Ok, e na saída então, vale essa ideia de que você quer um sinal robusto, né? Porque eventualmente, convenhamos, depois que você dá mesa a algum lugar na sua cadeia de sinal, você vai ter algum componente analógico. Então é importante você manter um sinal robusto, um bom nível de sinal, né, para que você mantenha um sinal limpo em todo o sistema. Right. So I'm going to tell you right now, the next thing we're going to talk about is aux sends, because this also goes to getting your aux sends up around 0. So if you want just a smidge more of reverb on the snare bottom, you can get it with a small turn of the knob. Então, o próximo item que nós vamos comentar são as mandadas auxiliares, e também é importante você posicionar os faders dos auxiliares ali em torno de 0 dB. Isso significa que se você quer colocar um cabelinho a mais de reverberação na sua caixa, você consegue fazer isso, né, sem ter que mexer muito no fader ali do subgrupo. So this is why, so if you do this, you have this setup, you're going to wind up with, if you want reverb on a snare, running up to right about 0 is going to get you right about 0 on the input of your snare reverb. E porque se você tem a mandada em torno de 0, na hora que você abrir aquilo lá no seu reverb, ele também já vai estar próximo a 0, ok? Você está mandando um sinal
já nesse nível de 0 dB, então o reverb da caixa vai ter com que trabalhar, né? Vai ter sinal suficiente para excitar o reverb. So this is why we use subgroups to, if you need to pull it back down, as opposed to VCAs. Because the subgroup will take all that signal and route it through the subgroup and turn it down. Então é por isso que a gente usa, voltando naquela pergunta da diferença do VCA e do subgrupo, por isso que a gente usa o subgrupo, né? Porque ele permite que você abaixe, né, o nível de sinal que está passando por ele. But if you use a VCA, you're actually turning down that channel, which means you're pulling it back down to the point where now you have to turn that snare reverb up even higher. Já se você usa um VCA, é como se você estivesse baixando a saída daquele canal, né, para o barramento, e aí, fazendo isso, você vai ter que subir mais o nível na entrada do reverb para que você consiga excitá-lo e ter o reverb do instrumento. So does everybody get that distinction? If I turn a subgroup down, it does not change the send to the reverb. If I turn a VCA down, it does change the send to the reverb. Ficou claro esse conceito? Se eu baixo o auxiliar, ele não está mudando a quantidade de sinal que vai para o reverb. Já se eu baixo o VCA, o reverb já não está recebendo tanto sinal. This is why I think it's a better approach to use VCAs for a little mixing, turning up a guitar, turning up the toms for a part of a song, as opposed to mixing on subgroups. É por isso que eu acho que vale a pena você reservar o uso dos VCAs para pequenas correções, né, na hora que você quer levantar uma guitarra, um baixo dentro de uma parte da música, né, e não realmente para compor o seu mix. So I would say that if you go through this process where you have your input gains on the hot side, your faders between -10 and +5, your sends to your effects right around 0, with your returns in that same 10 to +5 range, you're going to set yourself up for a more effective mixing experience. Ok. Então, se você fizer aderir a esse processo, entradas calibradas para o sinal robusto, fader posicionado entre -10 e +5, subgrupos enviando sinal a aproximadamente 0 dB, né, no seu curso, e também os efeitos, né, os periféricos ou internos da mesa recebendo em torno de 0, você está na melhor condição de ter uma boa mixagem. Yeah. So the reason is that everything will be in a range. You're not going to be fighting. Your compressors are going to be around 0. Everything is going to be around 0. You're not going to be having to find other ways to gain things up or other ways to gain things down. You're going to find that your whole mix will lay out in a certain range. A razão disso é que você, seguindo essa metodologia, todas as etapas, né, de uma sessão do mix para o outro estarão oscilando em torno de 0 dB. Você não vai ter que fazer nenhum aumento brusco ou forte num componente ou outro do sistema para conseguir manter o nível do sinal. Você já está mais ou menos alinhado em torno do sinal ótimo, né, onde você tem essa boa relação de sinal-ruído.